água de valão. É a água entregue pela SEDAI a moradores de bairros das zonas Norte e Oeste e de pelo menos 3 cidades. Desde ontem, pela parte da manhã, estamos sentindo a água saindo do filtro com gosto barrento. Com um cheiro forte na água que está saindo da torneira, os funcionários desse restaurante tiveram que improvisar para continuar em funcionamento. Na Lagoa, um vazamento também da SEDAI abriu um buraco na ciclovia. Enterrada a idosa vítima de bala perdida em São Gonçalo. A gente não pode viver mais na rua. Em casa também não pode. A gente vai viver aonde? Funcionários terceirizados da Prefeitura do Rio estão há 4 meses sem receber. Mas o município garante que paga amanhã o salário dos servidores da Ativa. E saiu o calendário do IPVA. Segunda-feira, 6 de janeiro. O RJ2 está começando agora. Hora 7h14, boa noite para você. Moradores de diversos bairros das zonas Norte e Oeste, além de cidades da Baixada Fluminense, estão recebendo há dias água com cheiro e gosto ruins. A cor também está amarelada, hein? A população está preocupada, não é para menos, né? E é por isso que a gente foi atrás de respostas. Vamos começar conversando com Pedro Figueiredo, que está em frente à SEDAI. Pedro, boa noite para você. Nesse verão, com esse calor, receber água suja e fedorenta, dá não, né? Ninguém merece, né, Mariana? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, os moradores contaram que essa situação da água começou na sexta-feira. Desde então, a água que tem saído das torneiras tem apresentado uma coloração diferente. A água, em geral, né, ela é incolor, mas essa água que está saindo das torneiras dos moradores, ela tem sido ou um pouco esbranquiçada ou um pouco amarelada, como se tivesse barro nela. O gosto e o cheiro também estão diferentes, como se tivesse um pouquinho de terra nessa água. Olha, esses relatos são de moradores de mais de 10 bairros das zonas Norte e Oeste aqui do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Campo Grande, Braz de Pina, Cascadura, Ilha do Governador, Inhaúma, Ramos, Engenho de Dentro, Cidade de Deus e também de municípios vizinhos aqui da capital que ficam na região metropolitana e que também são abastecidos pela SEDAI, como São João de Meriti e Caxias. Pois bem, eu e o repórter cinematográfico Rafael Nascimento passamos o dia em Paciência. Esse foi um dos bairros afetados. Por lá, os moradores só querem saber o que aconteceu com a água que está saindo das torneiras. Janeiro, verão, férias. Tudo que a Sofia queria era um banho de piscina no quintal, mas teve que se contentar em assistir desenho no celular. A mãe ficou preocupada com a água que saía da torneira. Eu não sei de onde está vindo essa água. Aí não deixa tua filha brincar. Aí não deixa ela brincar. Na mesma casa, a avó Mariumar só voltou a lavar roupa hoje, depois de 3 dias. E mesmo assim, só as peças escuras. A roupa escura você não vê, né? O barro, né? Você não vê. Durante o fim de semana e até amanhã de hoje, a água dos moradores de Paciência saiu assim, ó, turva. Tá vindo assim já há alguns dias e a gente percebeu que foi depois dessas chuvas. Inclusive, eu limpei a minha caixa d'água porque estava muito suja. A gente não consegue beber essa água, fazer comida, a gente está tendo que comprar água para fazer o básico dentro de casa. E não foi só por lá. Em Campo Grande, moradores mandaram fotos de como a água estava saindo da torneira, tão amarelada que parecia uma caneca de chope. Em Braz de Pina, na Zona Norte, esse morador fez um vídeo reclamando também da qualidade da água. Desde ontem, pela parte da manhã, estamos sentindo a água saindo do filtro com gosto barrento. Relatos ainda em Cascadura, Inhaúma, Ramos, Ilha do Governador, São João de Meriti e em Duque de Caxias. Na hora do almoço, a água voltou a ficar incolor em Paciência, mas o cheiro e o sabor continuaram fortes, preocupando a Fernanda. Na casa dela, hoje foi mais difícil botar água no feijão. Com a visita de vocês não tem nem como botar mais água no feijão, porque é com gosto de terra, né? Aí o tempero vai todo embora. A gente não sabe a procedência disso, o que pode ser, aí a gente vai comprando água, tem que ficar fervendo, e é um custo, né? Com um cheiro forte na água que está saindo da torneira, os funcionários desse restaurante tiveram que improvisar para continuar em funcionamento. Eles estão usando, olha só, água mineral para cozinhar e cloro na lavagem da louça. Fica caro, né? O lucro
foi embora. Foi para comprar água. Vou voltar a conversar com o Pedro, né? Pedro, diante dessa situação aí, a SEDAI já disse quando o problema vai ser resolvido e mais, se essa água faz mal à saúde? Mariana, nós convidamos um representante da SEDAI, primeiro para participar da reportagem, depois para participar ao vivo aqui do RJ2, mas ninguém quis participar. A SEDAI enviou uma nota. Na nota, eles dizem o seguinte, que técnicos da companhia realizaram cerca de 150 coletas de amostras de água para análise durante o dia de hoje. Numa análise preliminar em uma unidade do macrosistema de abastecimento do Rio, eles constataram que a amostra está dentro dos padrões de potabilidade, atendendo aos indicadores estabelecidos pelas normas do Ministério da Saúde. Ou seja, que a água é potável, que não faz mal à saúde. A companhia informou ainda que vai dar continuidade nessa terça-feira a esse protocolo de verificação da qualidade da água. Agora, apesar de não fazer mal à saúde, o que a SEDAI não respondeu é quando a água vai voltar ao normal, porque todos os moradores sabem exatamente como é aquela água que eles recebem sempre e como a água está diferente nesses últimos dias. E a SEDAI também não respondeu o que causou essa mudança na coloração, no cheiro e no sabor da água. Perguntas que vão ficar sem resposta para os moradores do Rio e aqui da região metropolitana que recebem água da SEDAI, Mariana. Pois é, Pedro, todo mundo em casa sabe, né? A gente paga para receber essa água. Essa qualidade tá difícil. Obrigada, Pedro. E mais um problema envolvendo a SEDAI. Uma tubulação da companhia se rompeu e abriu um buraco na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas. O vazamento que abriu o buraco aconteceu por volta das 10 da manhã, na altura da curva do Calombo. Por volta do meio-dia, garis da Conlurb limparam parte da lama que se formou com a água que jorrou do buraco. Sem nenhuma sinalização, pedestres e ciclistas se arriscavam para passar. Pelo IPTU que a gente paga, podia estar bem resolvido isso, né? A gente vai ter que arrumar outro lugar, né? Vai ter que dar a volta na lagoa para não ter que evitar de passar por aqui, né? 3 horas depois do vazamento, equipes da SEDAI chegaram e fecharam a ciclovia para fazer os reparos. 2 caminhões ocuparam a faixa da direita da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Ipanema. Mas nenhum agente da Guarda Municipal estava no local para organizar o trânsito. E a passagem de ciclistas e pedestres teve que ser pela rua. Precisa consertar, mas como é que a gente vai passar aqui no meio dos carros? Fica super perigoso isso, né? Talvez a Guarda Municipal, né? Dar uma organizada aqui no trânsito, 7 Rio. Alguma coisa que possa organizar para ficar mais seguro pra gente. No fim do ano passado, nós mostramos aqui no RJ2 um outro trecho da lagoa com problemas. Próximo ao Jardim de Alá, uma fenda se abriu e estava forçando uma tubulação de água. Hoje, a situação permanece a mesma. Aqui, onde eu passo todo dia, volta e meia, tem problema. Já não temos Niemeyer, já não temos paineira, já não temos a vista chinesa, que é a dona Casteirinha. E fica difícil pra gente, cada vez a gente fica mais restrito, né? A 7 Rio informou que sinalizou o desvio e enviou operadores de trânsito ao local. A SEDAI disse que os reparos já foram feitos e que faz agora o aterramento daquele buraco que você viu. E alguns funcionários terceirizados da Prefeitura do Rio, das áreas da saúde e da educação, estão com salários atrasados em até 4 meses. Eles estão vivendo um início de ano com muito aperto, você imagina, né? E as dívidas vão se acumulando. Para eles, 2020 começou do mesmo jeito como 2019 se despediu, sem salário na conta. É um absurdo, a pessoa trabalhar e não tem o direito de poder receber. Alguns já estão sem pagamento há 4 meses. São famílias que não tiveram nem a chance de celebrar o fim de ano. Eu fiz o Natal porque meus filhos juntou, meus 2 filhos, compraram as coisas e fizemos uma ceia. Mas tem amigas minhas que nem ceia teve, não teve Natal. Tem gente que está sendo despejada. Eles escondem o rosto com medo de perder o emprego, mas reclamam que não é só o salário que falta. Falta mês sem alimentação, sem passagem, entendeu? Sem 13º, e eles nos obrigamos a trabalhar. Todos são funcionários terceirizados da Prefeitura do Rio. Trabalham para a empresa Roma, que assumiu os serviços de limpeza de algumas clínicas da família no mês de setembro. Mas dizem que até hoje estão trabalhando sem nenhum contrato assinado. Como prova, eles mostram a carteira de trabalho, vazia. A empresa chegou em setembro e contratou a gente, entendeu? Mas contratou assim de boca, porque não assinou uma carteira, não pagou nosso direito. É tanta tristeza e frustração que alguns funcionários dizem que ficaram doentes. Fiquei tomando remédio controlado, remédio de pressão,
Meus filhos são todos pequenos, estou devendo 2 meses a mulher que cuida dos meus filhos. O sufoco não é só na área da saúde. Funcionários das Vilas Olímpicas dizem que também não recebem há 4 meses. Já no Teatro Municipal Carlos Gomes, são 3 salários atrasados e mais o 13º. A gente liga para a empresa diz que está esperando o repasse da prefeitura para poder fazer o nosso pagamento. E até agora nada. Mesmo com as contas se acumulando, eles não deixam de cumprir a função. E eu estou mantendo a minha escala, porque eu sou uma pessoa responsável e sou profissional no que eu faço. Secretaria Municipal de Cultura diz que se esforça junto com a Secretaria Municipal de Fazenda para manter os equipamentos culturais. A Secretaria Municipal de Saúde diz que o pagamento dos serviços de ambulâncias está previsto para amanhã e que o dinheiro repassado no arresto feito pela Justiça para as organizações sociais da saúde pode ser usado para limpeza e também vigilância. A Secretaria diz que vai cobrar das OSs os pagamentos dos salários e benefícios também. Alguns terceirizados estão com salários atrasados, mas a Prefeitura do Rio prometeu pagar amanhã os salários de dezembro dos servidores. O calendário oficial previa o pagamento no 5º dia útil do mês, ou seja, na quarta-feira. Mas os valores estarão disponíveis nas contas dos servidores amanhã. A Prefeitura informa que inativos e pensionistas vão receber na quarta-feira. Um problema que marcou o Rio nos últimos anos já fez a sua primeira vítima de 2020. Foi enterrado hoje à tarde o corpo da idosa que morreu depois de ser atingida por uma bala perdida no quintal de casa em São Gonçalo. De onde partiu o tiro? Quem fez o disparo? Perguntas que a família não se cansou de fazer durante o velório e o enterro de Lisete Pereira, aposentada há 78 anos. Tá todo mundo assim, sem entender o que aconteceu com a dona Lisete, que ela não merecia uma coisa dessa como ninguém merece, né? A Polícia Militar informou que não realizava qualquer operação no Arsenal, em São Gonçalo, quando a aposentada foi baleada. Mas moradores têm dúvidas dessa versão da PM. Segundo eles, havia uma operação na comunidade vizinha, da Dita. O que as pessoas dizem que teve uma troca de tiro entre polícia e traficante e aconteceu o que aconteceu. Vai ficar uma dor bem forte, não só no meu coração, como para toda a família e amigos que gosta dela, que viu ela. Muito tiro, tinha dado muito tiro. Parentes contaram que na manhã de domingo a dona Lisete estava em casa assistindo televisão. Ela ouviu um barulho estranho e foi até o quintal. Naquele momento, uma bala atingiu o peito dela. Eu que socorri ela, eu que levei para o hospital e quando eu botei no carro, ela deu o último suspiro, foi para mim, como se tivesse assim... Me socorreu, mas não deu tempo. Infelizmente, não deu tempo. Eu não consegui salvá-la, porque chegou a hora dela. Dona Lisete foi a primeira vítima de bala perdida em 2020 e o terceiro caso de morte por bala perdida em São Gonçalo em apenas um mês. As 2 vítimas anteriores também eram idosas. No dia 5 de dezembro, Sandra Gomes Salles, de 61 anos, foi atingida por um tiro na nuca durante uma operação da PM no bairro Jardim Catarina. Ela foi baleada quando ia buscar o neto no colégio, a cerca de 800 metros da casa onde morava. 11 dias depois, Maria dos Remédios Vilarinho de Jesus, de 65 anos, foi baleada no mesmo bairro. Na época, a PM afirmou que bandidos atacaram a tiros uma equipe do batalhão. Em que mundo nós estamos? Onde nós vamos parar com isso tudo? Dona Lisete foi enterrada nessa tarde. Ela deixou 3 filhos, 8 netos e 3 bisnetos. A família está arrasada. Dona Lisete dava apoio a todos. A gente não pode viver mais na rua. Em casa também não pode. A gente vai viver aonde? A Delegacia de Homicídios de Niterói instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Lisete Pereira. E a polícia prendeu o chefe de uma quadrilha que criava sites para venda de veículos em leilão. Só que tudo era falso. A vítima só descobria o golpe depois de pagar pelo carro. A Larissa Schmidt explica que fraude é essa e como não cair nela. Nesse condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste, a Polícia Civil prendeu hoje o chefe no Rio de Janeiro
de uma quadrilha que criava sites de leilões falsos para atrair compradores de veículos. No apartamento também foram apreendidos R$6 mil e cartões de banco com nomes falsos. A quadrilha é toda baseada em São Paulo. A partir daí começamos a investigação e agora, mais recentemente, um núcleo dessa quadrilha começou a atuar no Rio. Demos uma atenção especial para essa quadrilha, onde nós conseguimos hoje prender o líder dela. Embora nós já tenhamos outros 6 identificados, todos vão responder pelos crimes juntos na justiça. Cerca de 100 vítimas do golpe prestaram queixa aqui na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. 10 delas foram atraídas pelo núcleo da quadrilha aqui no Rio de Janeiro. Só uma das pessoas interessadas num desses leilões pagou R$100 mil por 3 carros que não existem. As vítimas acessaram um dos mais de 30 sites falsos identificados pela polícia. Os estelionatários recriaram até endereços do Detran. Diziam que eram veículos apreendidos por inadimplência de impostos. Em outros endereços na internet que estão fora do ar, anunciavam as ofertas como carros recuperados por seguradoras ou veículos recolhidos por bancos por falta de pagamento. Os interessados no negócio davam um lance e ganhavam o suposto leilão. Recebiam de volta contrato e documentos falsos dos veículos. Depois de fazerem um pagamento também pela internet em contas criadas pelos bandidos, descobriam que tinham sido enganados. A polícia diz que em São Paulo, o grupo já negocia caminhões, máquinas agrícolas e lanchas. Veja o carro. Nunca arremate um carro sem ir no local e olhar o carro que você está arrematando, olhar as condições do carro. É quando você vai pagar pelo veículo, eles passam uma conta bancária. Se essa conta bancária for de uma pessoa física, suspeite. Um site constituído legalmente está atrelado a uma pessoa jurídica, a uma empresa. Então a conta tem que ser uma conta de empresa e não uma conta de pessoa física. A seguir, carnaval é mesmo só em fevereiro? Me pergunto porque a folia já tomou conta das ruas nesse fim de semana. E olha que beleza de arco-íris que se formou hoje. É assunto para Priscila Chagas na previsão do tempo. Já, agora 7h30. Já volto. 7h33, de volta com a RJ2. O início do ano traz sempre muitas despesas, né? E uma delas é o IPVA. Os donos de veículos podem imprimir já a guia do imposto a partir da próxima sexta-feira, hein? O pagamento pode ser à vista, com 3% de desconto, ou em 3 parcelas no valor integral. O prazo varia conforme o número da placa. O primeiro vencimento, tanto da cota única como da primeira prestação, vai ser no dia 21 deste mês para veículos com placa de final 0. E o último será no dia 3 de fevereiro para placas de final 9. Faltando menos de 50 dias para o carnaval e o Rio já vive o clima da folia, você viu? Ontem mais de 20 blocos desfilaram pelas ruas da cidade e vem mais por aí. Cariocas e turistas não aguentaram esperar os 48 dias que faltam para o carnaval oficial chegar e lotaram as ruas do centro do Rio. Foram 22 blocos durante todo o domingo. Teve até gringo entrando no samba. Maravilhoso, é simplesmente espetacular. É emocionante. O povo, a multidão, é 5 estrelas. Muita gente preferiu se antecipar para evitar a multidão nos dias oficiais de folia. Janeiro, para quem quer curtir carnaval no Rio, é o melhor momento, porque fevereiro fica incrível assim, mas fica muito lotado. Neste domingo, a Prefeitura do Rio abre o pré-carnaval no palco principal do Réveillon em Copacabana, com o desfile do bloco da Favorita. É espetacular, é único. É um momento que a gente extravasa tudo que passou de ruim no ano passado e aí deixa tudo para trás. Priscila Chagas, boa noite para você. Oi, Mariana, muito boa noite para você. Boa noite, gente. Você que está aí em casa, dependendo do lugar que você esteja, você percebeu que caiu uma chuvinha agora Acabou de cair aqui na Zona Sul, continua caindo, aliás, chuvisquinho. Foi uma chuva tão fraquinha que nem aparece aqui no radar meteorológico, gente. Muitas vezes é assim, quando é muito fraquinho o chuvisquinho, o radar nem pega. O que a gente tem aqui? Um núcleo de chuva forte, inclusive moderada forte na região serrana, olha só, se espalhando por essa região de Petrópolis, Guapimirim, aqui na cidade do Rio de Janeiro, como a gente viu agora há pouco, caiu uma chuvinha bem fraquinha aqui na Zona Sul. Nesse momento, a gente não tem núcleos de chuva forte aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a previsão é, ainda pode ter
pancada de chuva isolada ainda hoje. Vou pedir para o pessoal abrir aqui para mim o telão, para poder mostrar para vocês qual é a previsão dessa noite e dessa madrugada. Porque ainda tem previsão de pancada de chuva isolada, é aquela coisa, chove num lugar, não chove no outro, a chuva pode apertar em alguns momentos. Então você que vai passar a noite fora, de repente está trabalhando de madrugada, leva o guarda-chuva. Temperatura de 25 graus, tá bem mais fresco, né? Deu uma refrescada caiu bastante agora. Em relação aos outros dias. Exatamente. E de madrugada também. A gente, né, tem uma previsão de chuva isolada durante a madrugada. Não tem chance de chuva forte, como hoje à noite. E a temperatura de 22 graus tá bem tranquilinho. Aquela coisa, quem curte a noite acaba se dando melhor em relação ao calor, né, Mariana? Tem razão. E pra semana, como é que fica? Vamos dar uma olhadinha. Porque tem muita gente de férias, muita gente de folga. O pessoal tá querendo saber o quê? Da praia, daquele passeio ao ar livre. Terça e quarta, gente, vão ser dias excelentes para você poder fazer esse passeio ao ar livre, curtir uma praia, uma piscina, porque amanhã, máxima prevista de 37 graus. Terça-feira vai ser um dia de muito sol, uma chance muito pequena de chuva muito isolada no fim do dia. Quarta-feira, mesma coisa também, dia de sol, chance pequena de chuva isolada no fim do dia. Agora, quinta e sexta o tempo já muda, Mari, por quê? Novas instabilidades vão estar se aproximando aqui do nosso estado. Então, quinta-feira e sexta, a gente já vai ter dias com muito mais nuvens no céu, uma chance muito maior de chuva. Então, para você que quer curtir, ó, terça e quarta-feira. Amanhã é o dia da praia, hein? Agora vamos ver juntas uma imagem linda, Priscila, antes de encerrar? Olha que presente da natureza. Agora há pouco, você viu da tua casa? Um grande arco-íris se formou ligando o Cristo Redentor à praia de Copacabana. Tá. Essa imagem foi gravada um pouquinho antes de começar o jornal, né, Priscila? Foi pelo nosso câmera Gabriel Liro aqui do estúdio, hein, gente? Imagem com pra encerrar. essa imagem a gente encerra. Boa noite pra você. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.